A Ferrari em 2025 é uma grande decepção, né? Uma enorme decepção. E a Mercedes, por outro lado, não. Uma surpresa. É uma surpresa positiva o que a Mercedes vem conseguindo fazer na temporada. E é curioso, porque o Hamilton trocou justamente a Mercedes pela Ferrari e agora ele está pior do que sua antiga casa. Uhum. E a gente vai ilustrar isso daqui, porque a pergunta que fica depois de tudo isso é se a Mercedes já é melhor do que a Ferrari. Ah, é, né? Já é melhor do Eu que a acho que Ferrari? é com certas sobras até, e os números acho que vão Então, provar. vamos ver os números aí. Você pode ler o gráfico para nós? Pontuação nas primeiras 3 corridas dos anos de 2023, 24 e 25. Pois é. Em 2023, a Mercedes fez 56 pontos contra 26 da Ferrari. No ano seguinte, a Mercedes fez apenas 26, enquanto a Ferrari fez 87, já foi um número bem mais alto. Pois é. E esse ano tá 75 a 35 para a Mercedes. Se a gente pegar a média, e eu poderia ter pegado um ano mais pra trás também, 2022, que eu acho que seria algo meio parecido com o que foi 2023. É algo que, assim, tá dentro do recorte, assim. Mas se a gente compara com o ano passado, que a gente achou que a Ferrari tinha dado um salto, né? E dá pra ver claramente aí que o começo da temporada da Ferrari foi muito forte, comparado ao da Mercedes, Uhum. né? A gente achou que a Ferrari tinha dado um salto pra esse ano. Então por isso que a gente tava esperando mais da Ferrari esse ano. Sim. Só que a gente percebeu que não, na verdade não foi um salto, foi uma oscilação pra cima e agora tá na hora de oscilar pra baixo, Uhum. né? E é isso que acaba aparecendo. E eu acho que o mais preocupante desses números que vocês estão vendo aí é o fato de que nessas 3 primeiras corridas, tirando o GP da Austrália, que ele foi realmente um pouco aleatório ali, teve abandono duplo também, né? Mas aí De é uma fato. questão de demérito da própria Da Ferrari, equipe. assim. Foram corridas que você via que a Ferrari realmente não tinha ritmo, né? Sim, de fato. Você realmente conseguia ver uma falta de ritmo ali. E eu acho que isso é o mais preocupante, né? Porque se fosse só a desclassificação, apesar de já ser coisa o suficiente, né? Daria pra gente olhar com um pouquinho mais de carinho aí pra essas últimas 2 colunas aí, pra dizer que a Ferrari nem tava tão mal assim. Mas a verdade é que a Ferrari tá mal, né? Uhum. A Ferrari tá capengando muito nesse Bastante. final de semana. Né? O que você acha aí? A Mercedes já é melhor mesmo? Não, cara, eu acho que é. Inclusive, eu tava até pensando aqui, eu vou dar um hot take. Eu vou dar um hot take. Então vai. Então seja feliz. Hoje, a diferença da Mercedes para a McLaren é menor do que a diferença da Ferrari para a Mercedes. Ô, louco. Eu acho que é. Tipo assim, mesmo que nesse final de semana, especificamente, o Leclerc terminou à frente, né, das duas Mercedes. Ele ficou em quarto, o Russell foi quinto e o Kimi Antonelli foi sexto. Mas a Mercedes, a gente viu que tem coisas ali, né? O Russell, em qualifying, ele não fica tão longe da pole, ele consegue ameaçar mais ou menos. Ele foi muito bem no próprio GP da China, que ele foi pódio. Ele foi pódio também no GP da Austrália. Sim. Mesmo com ali um deslize do Oscar Piastri, ele tava ali e ele aproveitou. Nesse GP, por exemplo, o Hamilton ficou atrás do Kimi Antonelli e do Russell. Então, assim, a Mercedes é um carro melhor, é um carro mais confiável e é um carro que a gente sabe o que esperar, mais ou menos. Quando começa, tem o treino livre 1, luz verde começou. A gente fala, mano, o Russell vai ficar entre terceiro e quinto. Sim. A Ferrari, a gente não sabe. Tipo assim, mano, se for 12º, a gente não vai ficar tão surpreso assim, tá ligado? Não vai. Então, mas tem razão, porque sim. a gente ficaria muito menos surpreso com um 12º da Ferrari do que com o do Russell, por exemplo. Exatamente, sim, né? Muito mais, Então, assim, pra mim, nem se compara hoje, eu acho que a Mercedes é um carro melhor. A Ferrari tem uma dupla de pilotos melhor, que eventualmente consegue extrair mais. O Leclerc fez uma ótima corrida ontem, apesar do 4º lugar, mas ele não poderia ter feito mais que isso. Sim. Foi meio que uma vitória ali. Mas eu acho que, no geral, a Mercedes é mais carro do que a Ferrari, o que é muito preocupante, considerando as expectativas que todo mundo tinha em cima da Ferrari, muito por conta de, sei lá, dos últimos 5 meses de 2024, as primeiras 3 corridas do ano aí, que, enfim, 35 pontos é algo ridículo, porque até antes dessa prova, a Ferrari tinha menos pontos que a Williams, né? Não era isso? Sim. Então, eu acho que sim. Então é um negócio, assim, impressionante. É complicado. E assim, a Ferrari ainda teve uma sorte ali da sprint da China ter sido muito positiva, Os pontinhos, né? Porque ela conseguiu juntar bastante ponto aí que faz uma diferença nesses 35 aí que ela tem. Mas é curioso, né? Porque eu tava pensando, eu pensei nessa comparação aí,
justamente porque eu tava olhando pro desempenho do Hamilton, né? Que deu uma sofrida na corrida ali, que tava perguntando onde que eu tô perdendo tempo. O pessoal falou, pô, você tá perdendo tempo na prova inteira. Sim. E, e comparando até com o desempenho do Leclerc ali, que tava em P4, né? Então, a minha reflexão era muito mais no sentido de, pô, será que a Ferrari como um todo tá ruim? Ou o Hamilton que não se adaptou Não tá ainda ao carro, performando, não tá performando, e o Leclerc tá fazendo a dele? Mas se a gente olhar, nas 2 primeiras provas eles andaram muito perto, né? E o Hamilton Sim. o Hamilton ganhou a sprint também. Então eu acho que não é nenhuma questão específica de adaptação, assim. O Hamilton pode até, de fato, não estar Até 100% porque tá adaptado. 3x0, né? Pro próprio Leclerc. O Hamilton ainda não. 3x0 não, 3x0 não, é 2x0. 2x0. 2x0, tá certo. 2x0, 0. 2x0, 1. É, Que é o no contest. No contest, é. Mas, enfim. Eu acho que o Hamilton tá sofrendo um pouco esse carro aí, mas não é esse o problema da Ferrari. Não, de fato, O problema da Ferrari é outro. É outro, é o O problema carro. da Ferrari é o carro em si, né? Sim. Não é o que os pilotos estão fazendo. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas, repito, mostrando o nosso gráfico aqui de novo, pô, essas 4 barras aí de 2020, 2024 e 2025 são muito preocupantes, né? São muito Pra preocupantes. Ferrari. Apesar Porque que assim, ela perdeu todo o terreno que ela suou que ela conseguiu pra conquistar. Apesar que assim também, eu vou falar um negócio aqui que é fácil eu ser ridicularizado, mas vamos lá. Lá vem. Apesar que, assim, se a gente mudar. Porque 2024 é muito bom, porque tem uma vitória, né? Nas três. Sim, aliás, uma vitória não, uma dobradinha na Austrália. Na Austrália. Que já fez muito ponto. Que parte de uma eventualidade do Verstappen quebrando. Sim, exato. E esse ano a gente tem uma outra eventualidade, que é negativa, né? Que é a dupla bandeira preta na própria Chile. Então, eu tipo sei o que assim, você vai dizer. Se você mudar a ordem das corridas do ano passado. talvez ficasse mais ou menos igual, tá ligado? Mas é que assim, não, isso sim. Eu não acho que eu acho que. Não acho que é burro o seu que eu ia dizer é que eu acho que, tipo assim, esse ano, o resultado em si eu acho que não é tão preocupante. O ruim é o desempenho, entendeu? Então. Porque a gente olha e fala, não, tipo assim, não, andou bem na China, mas aí tomou 2 bandeiras pretas e perdeu os 30 pontos que fez lá, mas beleza, tipo assim, o ritmo é bom. Mas o ritmo não é bom, o ritmo não foi bom na Austrália, o ritmo não foi bom na China, e o ritmo voltou a não ser bom no GP do Japão. E nada leva a crer que vai ser bom no Bahrein e na Arábia também. Então, assim, tá caminhando pra um lugar que é complicado sair. Dificílimo sair, dificílimo sair. E o que eu ia falar é, tipo assim, pô, esse negócio de mudar a ordem das corridas, ele faz sentido, óbvio que, tipo, faz uma diferença. Mas a questão é que essas primeiras corridas, às vezes, dão uma tranquilidade pra você trabalhar o resto do ano. Claro, não, de fato. Que, pô, a Ferrari já não tem mais, né? Vai ter que correr atrás Porque do o ano prejuízo. começou infernal. E aí já tá surgindo notícia aí de que a Ferrari vai desistir do ano, não sei o que lá. A gente vai falar disso outro dia, mas... pô, isso mexe, né? Isso pressiona, isso tira a tranquilidade, tira o sono. Isso faz, às vezes, você tomar decisões precipitadas. Tipo assim, não, porra, a gente tá tomando muito prejuízo no começo da temporada, então a gente tem que acelerar. Vamos arriscar alguma coisa. Acelerar o desenvolvimento do carro pra ver se consegue ganhar um pouco de terreno e salvar esse começo de ano. Tem muita coisa que pode acabar acontecendo por causa dessa situação, né? Sim. Você pode voltar na tela ali que tem a tabela do campeonato, que eu quero ver quantos pontos que a Ferrari tem. Posso não, tem 35, né? Não precisava voltar, na verdade. Não, mas em comparação com as outras aí fica até melhor. Porque é muito ruim, né? Porque já tá tomando 40 pontos da Red Bull. Da Red Bull não. Da Mercedes, que, enfim, tem o Kyman e Antonelli como piloto, que é um bom piloto, mas, enfim, tá num processo de adaptação muito grande. Então, assim, tá muito ponto atrás, né? Uma vitória da Ferrari com um duplo abandono da Red Bull não faz ela ultrapassar ainda, mano, a Red Bull. Então, de fato, é uma situação que já começa a ficar crítica. Na terceira prova do ano, a Ferrari é impressionante. O crítico eu acho até forte demais, mas assim... É porque é difícil tirar, né, mano? A McLaren tem 111 já, mano. Não, pra McLaren Não, pra McLaren... Tá ligado? E é bom lembrar, né? A Ferrari ano passado chegou até o fim do campeonato com chance de ganhar. Podendo brigar, exato. E por que não ganhou, talvez? Porque teve uma oscilação no meio ali que foi muito pra baixo e acabou prejudicando, né? Sim. Mas do jeito que chegou, poderia ter chance de ganhar esse campeonato, sim. Senhor Rafael, não é mole não. Eu já tô pra dizer aqui, que... Tá preparando o enterro já da Ferrari? Que eu acho que não dá pra ser campeão mais, hein? A Ferrari.
Talvez um piloto possa ser campeão de pilotos, mas porque é difícil você acreditar que a McLaren vai perder vai tanto piorar ponto. tanto assim, exato. Sim, ela vai perder ponto em algum momento. Sim. Eu acho que a Mercedes em algum momento vai ganhar corridas e tal. Até a própria Ferrari. Então, mas ela vai perder pontos pra Mercedes, pra Red Bull. Pra Ferrari também, de vez em quando. Mas, enfim. Sei não, hein? Acho que 2026 é o ano da Ferrari. Vai ter que ficar pro ano que vem de novo. Ano que vem, sim. Eduardo Santiago falando aqui, ó. Pensando pelo lado positivo, a Ferrari vem forte na briga por mais tempo no túnel de vento. De fato, aí é bom. Pô, aí todo bom. ano a Ferrari briga pelo túnel de vento. Rainha do vento. Rainha do vento. É o Euler, o filho do vento. Filho do vento. Dr. Marco falando aqui, ó. Calma. A Ferrari vem com um super pacote de atualizações no meio do ano. Vai ser brutal para a McLaren. Afinal, a Ferrari nunca prometeu algo e não cumpriu. Olha, realmente, né? Eu não lembro uma vez aí que a Ferrari prometeu algo como, por exemplo, sei lá... Nos últimos 8 anos. Eu não lembro, por exemplo, um team principal da Ferrari falar assim, eu não vejo por que a Ferrari não possa ganhar as próximas 10 corridas. Não, eu não falaria. Ou, tipo, o ano da Ferrari começa, sei lá, hipoteticamente, no GP da China. Eu nunca vi também alguém falar isso. Não. Então eu acho que é algo que, de fato, a Ferrari raramente promete algo e não cumpre. Seria muito absurdo se fossem dois team principals diferentes falando essas coisas. Não, aí seria loucura total. Seria loucura total. Então, mas é bom que isso não acontece, né? Beatriz Carvalho falando aqui, ó. Leclerc falou que encontrou um acerto que funciona melhor pra ele e que essa semana foi o que deu pra fazer. Vamos rezar para as atualizações funcionarem esse final de semana. Entendi. Bom, vamos rezar. Vamos? Nossa. Vamos vocês, eu não me importo. Mas vocês vão rezar e a gente vai ouvir o que o Hamilton tem a dizer. Perfeito. Porque ele é um personagem importante desse começo horroroso aí de campeonato da Ferrari. E apesar dele estar feliz de vermelho, eu tô curioso pra saber... Ele tá feliz de vermelho ainda? Ele tá, porque ele tá bonito, né? Porque o vermelho combina com ele. Não, mas... aí é uma outra história. Ele tá bonito e ele tá feliz, são coisas bem diferentes uma da outra. Mas a gente vai ver o que ele tem a dizer aqui. Vamos lá. You obviously ran long and maybe hoped for a safety car. A little bit of rain that looked on the horizon, but ultimately didn't come. But overall, you couldn't really have done anything much more without that safety car or something. No, I know I did. I think I did the best I could today. Generally lacking performance compared to all the cars that are up ahead of me, particularly Mercedes and McLaren and obviously the Red Bull. We found something on the car that's not been underperforming for the last 3 races, so I'm really hoping when that's fixed I'll start getting a bit better results. But yeah, I mean I'm losing just over a tenth a lap with this issue we have, so I'm hoping in the next race it's fixed, and then otherwise qualifying clearly is really important to... Acho que deu pra entender. Pode encerrar aí já. Pode encerrar aqui já? Depois ele emenda uma outra pergunta. Assim, vamos traduzir aí o que o Hamilton falou. Você quer traduzir ou você quer que eu traduza? Cara, pode traduzir, que eu confesso que eu ouvi pouco, porque eu acho que você derrubou o bagulho aqui, foi pro caralho. O áudio tava bem ruim aqui pra gente, o nosso retorno, a gente precisa dar uma olhada aí o que aconteceu com ele. Talvez seja o vídeo, não sei. Mas uma coisa que ele falou, que eu acho que é a mais importante desse vídeo, ele fala que eles encontraram algo dentro do carro que estava underperforming, que ele fala, tava fazendo o carro perder tempo. Que foi utilizado nessas 3 corridas e que agora supostamente vai ser melhorado. E ele falou que tá muito ansioso pra semana que vem. E aí, pô, isso me arrancou uma certa risadinha aqui. Sim, exatamente. Porque, pô, é brincadeira. A gente acabou de falar que a Ferrari fica prometendo as coisas e não entrega. E ele prometeu E ele acabou de prometer mais uma aí, né? Então, assim... Não, e assim, o que é também essa coisa? Mano, uma coisinha aqui que tava performando menos, que era só o freio, a suspensão, o pneu, o motor, o DRS, o vazamento de água, a prancha debaixo do carro, tipo assim, tudo aparentemente na Ferrari está underperforming. Então, assim, eu não acredito muito. Tal qual, mano, tal qual eu duvidei de uma informação da Mari Becker semana passada, eu vou duvidar da informação do Hamilton. Você vai duvidar? Não acredito no que ele tá falando. Mas não dá pra acreditar, pô. Porque o Vasseur fala que, tipo, não. Porque as informações da Ferrari, eu ia falar do GP da China, mas vou até voltar. Vou voltar pro GP da Austrália. As informações da Ferrari são sempre assim, né? Não, agora tá resolvido. Sim. E aí não resolve. Identificamos algo aqui e agora vai. Tipo assim, não. A Ferrari foi mal no qualifying do GP da Austrália, mas é porque o acerto era pra chuva no dia seguinte. Então aí no dia seguinte vai ser bom. Aí no dia seguinte é horrível. Foi ruim, Aí fala, não, mas agora a temporada vai começar no GP da China. Não, agora vai. Aí não vai. Sim. Aí tem dupla classificação. Aí não, mas agora tem o GP do Japão, vamos ver se agora funciona. Aí não funciona. Sim. Ela, não,
Mas agora chama a peça que tava dando errado. No Bahrein vai. No Bahrein vai. Aí, pô, vocês querem dizer aí no chat o que vai acontecer? Segunda-feira vocês voltem aqui, nesse horário. Aí Nesse horário. a gente fala o que a gente achou. P6 e P8 vai ser. Exatamente. Vai ser isso que vai acontecer, pô. E aí a Ferrari vai ficar nessa eternamente de se enganar aí, de que tem algo errado que dá pra consertar, né? É brincadeira. Brincadeira. Olha lá. A Ferrari é uma brincadeira, né? O Everton falando aqui, ó. Quando ele tava na Mercedes, falava a mesma coisa pra ele, que na próxima atualização ia vir. Então tá piando o Hamilton. Todo dia sai de casa um otário e um malandro, né? E o Hamilton não tá sendo tão malandro assim. Não tá, definitivamente. Olha lá, a Ana Harvey falando aqui que a gente entendeu errado. Que ele falou que o ano da Ferrari ia começar depois Não, do Japão. você que entendeu errado. Vai começar depois do GP do Bahrein, na verdade. Então, mas depois. Não, era depois do GP da China, mas depois do GP da China, pode ser em qualquer GP do ano, até no último. Exatamente, Então, né? Não Sim. sei, né? Tem que ficar. Não, mas ele não disse que ia começar depois do GP da China. Ele disse que ia começar na China. Na China. É. Então, aí tudo bem. Às vezes é uma xenofobia da sua parte, que você confundiu China com o Japão aí só porque. Não foi o caso. Não foi o caso? É. Ele falou China mesmo. Ele falou China, sim. Entendi. Iago Max falando aqui, ó. Deve estar feliz com a vitória do Verstappen. Falando aqui, ó. Falando em Ferrari, lembrei do Twitter do Rafa, zoando aquele torcedor da Ferrari, dizendo que ele nunca viu a equipe ser campeã, sendo que ele nasceu em 2005. Ele nunca viu. Nunca viu. Ele Não nunca conta, viu. né, gente? Exatamente. 0708 não conta. Eu sempre falo, eu não vi a seleção brasileira ser campeã mundial. Não lembro, pô. Uhum. Eu não lembro Então de você nada. não viu, exato. Eu não vi. Sim. Enfim, você também não pode falar. Mas da final eu lembro, mas não é que eu não lembro do jogo, né? Eu lembro de detalhes do dia da final, mas obviamente eu não sei, tipo, citar a campanha, tipo, não, jogou muito bem contra a Turquia, tipo assim, porra, não sei, não vi. Tá bom. Enfim. Mas sobre Ferrari é isso daí. É sempre essa verdade. decepção. É a decepção de sempre. É decepção sempre.